Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hedge Highlights. Meu nome é Carolina Freitas, sou Head de Marketing da Hedge Investments. No episódio de hoje, contamos com a participação do nosso CEO, André Freitas, e do João Tuasa, Head da nossa área de logística. O Parque Anhanguera é um fundo de investimento imobiliário que possui as cotas listadas na B3, sob o código PQAG11. O fundo é administrado e gerido pela Hedge Investments e possui 800 milhões de reais de patrimônio líquido. O único ativo do fundo é o NASP, a sede da Natura na cidade de São Paulo, estrategicamente localizado no bairro de Pirituba, próximo ao entroncamento da Marginal Tietê com a rodovia Anhanguera. O terreno, de aproximadamente 112 mil metros quadrados, possui 3 construções principais, que totalizam cerca de 65 mil metros quadrados. São elas o centro de distribuição, a sede administrativa e um edifício de apoio. O imóvel foi construído sob medida para as operações da Natura, empresa brasileira líder no segmento de cosméticos, que em 2023 teve um faturamento superior a 26 bilhões de reais. Esta construção sob medida gerou contratos de locação na modalidade atípica, tanto para a ocupação do centro de distribuição quanto para a sede administrativa, que representam, em conjunto, 96% do aluguel total do imóvel. Esses contratos possuem vencimento em 2034, e devido ao fato de terem sido parte de uma operação estruturada, a rescisão antecipada implica no pagamento de todo o fluxo de aluguel previsto até o término da locação. Além disso, as partes renunciaram ao direito de renegociar o valor de aluguel a cada 3 anos, de forma que o aluguel é, portanto, corrigido por IPCA anualmente. Desta forma, o fundo possui uma alta previsibilidade quanto ao fluxo de caixa futuro. O edifício anexo, no qual existem operações de apoio aos colaboradores da empresa, possui contrato de locação típico, com término previsto para 2027, e representa 4% da receita total do fundo. O locatário realiza o pagamento do aluguel anualmente de forma antecipada, sendo no mês de fevereiro para os contratos do edifício anexo e sede administrativa, e no mês de outubro para o contrato do centro de distribuição. A sede administrativa foi desenvolvida por Dalpian Arquitetos e premiada em primeiro lugar na 10ª edição do Prêmio Asbea e no Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura de 2017. Com 27.500 metros quadrados distribuídos em 6 pavimentos, abriga aproximadamente 2.000 colaboradores da Natura em um ambiente pensado como uma torre horizontal. Concentra, integra e aproxima suas diversas atividades. Já o galpão é o principal hub da companhia para a distribuição de produtos na cidade de São Paulo, conferindo ao ativo uma importância relevante na perspectiva da logística e da cadeia de suprimentos. A logística complexa e altamente automatizada faz do site uma referência no segmento. Para conhecer mais a respeito do imóvel e do PQAG11, acesse o site da Hedge Investments e confira os relatórios gerenciais mensais. Olá, pessoal. A ideia da gente aqui hoje é falar um pouco do cenário macro, né? Em virtude aí da grande volatilidade que a gente viu nos mercados em abril e a sequência com as decisões tanto do Fed no começo de maio, como do Banco Central do Brasil, decisão do Copom, que provocaram bastante ruído nos mercados. Então pode-se dizer que houve aí uma reprecificação dos diversos ativos financeiros. Mas eu acho que o mais importante para a gente aqui, tratando-se aí dos investidores em fundos imobiliários, foi a reprecificação que houve das taxas de juros. Então, já tínhamos tido, uma retirada do Ford Gardens e no meio de abril, feita pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, bastante volatilidade, com o dólar subindo, o juro também subindo, a bolsa caindo. Tudo isso foi naquela semana fatídica, a terceira semana de abril, principalmente ao redor dos dias 17 e 18 de abril. O mercado se acomodou e se tranquilizou, mas havia ainda a expectativa das reuniões dos comitês de política monetária. Primeiro veio o Fed, onde ele, mais uma vez, alegando resiliência da inflação, alegando a economia ainda aquecida, baixas taxas de desemprego, preferiu manter os juros. E aqui no Brasil, havia expectativa para a reunião também do Comitê de Política Monetária, que ocorreu no dia 7 e 8 de maio, e a gente teve uma mudança que provocou algum ruído. Qual foi essa mudança? O Copom reduziu os juros em 0,25,
e houve uma divisão, ou seja, foi uma decisão em que 5 membros do Copom votaram a favor de uma redução para 0,25 e 4 votaram a favor de uma redução para meio, né? Então, muito se falou de uma politização das decisões do Copom, enfim, isso ocupou aí as manchetes dos jornais. No fim, veio a ata que foi divulgada na terça-feira, dia 14 de maio, aonde viu-se que havia certa concordância entre todos os membros com relação à necessidade de se reduzir a taxa de juros num quantitativo menor do que vinha se reduzindo, em virtude do comportamento do Fed, do comportamento externo e também aqui de uma maior resiliência de inflação, por que não, de um aumento da massa salarial vinda por reajustes salariais maiores, alguma redução nos impostos que são cobrados para quem ganha até 2 salários mínimos, que passaram a ser isentos, aumento também do próprio salário mínimo, que vem aumentando acima da inflação, e o aumento também do funcionalismo público, que vinha parado já há bastante tempo. Então, era de se esperar que houvesse uma redução da gradação da queda dos juros por aqui também. Mas isso provocou bastante ruído, o mercado já se acomodou de novo, e o recado que a gente quer dar aqui para vocês é o seguinte: a gente ainda acredita que as taxas de juros do Brasil até o final do ano tem grande possibilidade de vir para um dígito, muito provavelmente 9,75. Então, que em algum momento o Fed vai começar o corte de juros lá e vai abrir espaço para a continuidade do corte de juros aqui. Isso, sem dúvida alguma, vai ser muito positivo para a indústria de fundos imobiliários, porque nós tivemos aí, de certa forma, redução dos ativos que podem ser oferecidos para lastro de operações, de algumas operações incentivadas, especialmente CRI e CRA. Então, ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 4 anos, o crescimento do estoque desses ativos incentivados foi muito grande. Saiu da ordem de 300 e poucos bilhões, né, para algo acima de 1 trilhão e 100 bilhões. Então, com essa redução, com essa restrição de lastro, vai haver uma migração de parte desses recursos. E hoje, vamos dizer assim, eles estão, nos últimos 2 meses, ou melhor dizendo, eles migraram bastante para os fundos de infraestrutura e os fundos de debênture incentivada. Passaram, pode-se dizer, ao largo dos fundos de investimento imobiliário. Ora, quando a gente olha a entrega, o resultado dividend yield da maioria dos fundos de investimento imobiliário, a gente tem visto que está muito em linha ou até superior a muitas dessas debêntures incentivadas que compõem o portfólio, ou direto dos investidores ou dos fundos de infraestrutura em que eles investem. Então, a gente acredita que vai haver uma migração de parte desses recursos que vão sair das não renovações de LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e LIGs para a indústria de fundos imobiliários, visto que nos fundos de papel nós temos visto aí algo como 12% ao ano de dividendo, e nos fundos de tijolo nós temos ativos de grande qualidade em shoppings, logística e também edifícios corporativos que estão entregando aí um dividend yield de 9, 9,5, mas com uma grande possibilidade ao ano, né? Mas com uma grande possibilidade de um ganho de capital, de valorização do ativo. Então, além do dividendo distribuído, o investidor provavelmente vai ter uma valorização do ativo, vai ter um ganho de capital que vai aumentar o resultado, a rentabilidade final que ele vai ter nos investimentos. Então, nossa recomendação é bastante atenção. Eu acho que a turbulência já passou, a gente está aí caminhando por uma normalidade. Óbvio que a expectativa da taxa de juros para o final do ano mudou, mas ainda assim ela permite que o investimento em fundos imobiliários seja bastante atrativo e venha dar muita alegria para o investidor. Obrigado. Obrigada, André. Obrigada, João. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Hedge Highlights e não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!